cuidado que nós temos que ter e o apuro com a palavra de Deus ao nosso coração é imediato. Nós temos que automaticamente que a palavra veio ao coração, nós temos que aplicá-la, nós temos que fazer com que a obra de Deus, que a palavra de Deus não caia em descrédito. E quando desprezamos a palavra, acabamos negligenciando a vontade de Deus. E como fazemos para negligenciar? Negligência nada mais é do que o descuido. Negligência nada mais é do que a falta de cuidado, a falta de amor, a falta de apreço, a falta de atenção. E a negligência pode acabar com muita coisa na sua vida. Então, a partir deste momento, eu peço para você que você retenha a mensagem, retenha a palavra que você vai ouvir agora, para que você tenha cuidado com as coisas de Deus, para que você não passe os dias da tua vida e você não compreenda, não entenda o porquê que certas coisas estão acontecendo com você. Por que certas coisas não mudam na sua vida? Por que certas coisas continuam aparentemente, parece que as coisas não saem do lugar? Em Hebreus capítulo 2, o versículo 1, eu pretendo ler até o versículo 4, diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência. Uma pessoa diligente é uma pessoa que ela tem um cuidado maior, aquela pessoa que está sempre atenta às coisas que estão acontecendo. Então ele fala, portanto, convém quer dizer, é necessário que aqueles que são de Cristo, aqueles que são de Deus, tenham despertado o seu coração, esteja atento com diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Isso aqui me chamou muita atenção. Esse texto fala acerca de Cristo, fala acerca de Jesus, não nos esquecermos de o que Jesus fez por nós, sobre a salvação redentora em Cristo, mas algo me chamou a atenção nesse texto, porque ele fala para as coisas que já temos ouvido. E eu vou dizer para você, nós podemos ser negligentes em muitas áreas da nossa vida. E eu vou dizer para você, uma das que mais negligenciamos é a vida com Deus, a condução da nossa vida espiritual. Negligenciamos as nossas orações, negligenciamos o jejum, negligenciamos a participação dos cultos, da palavra, negligenciamos a leitura bíblica. E assim vamos, muitas vezes, descuidadosamente, vamos vivendo. E com a convicção, com a boca cheia, dizendo, eu sou cristão, eu sou crente, sou de Jesus, mas desprezando tudo que diz respeito à palavra. Então, embora saibamos nós que a palavra de Deus ela vai se cumprir, nós temos que conhecer a vontade do Senhor, nós temos que aplicar. Só que o que o escritor de Hebreus deixa muito claro, olha, fique atento, seja diligente com aquilo que você já sabe, com aquilo que você já ouviu. Eu digo para você, a título de exemplo, se por exemplo, eu me lembro quando ainda na minha infância, a minha mãe pedia certas coisas para mim. Minha mãe falava assim, minha mãe era daquela bem carinhosa. Quer ver? Deixa eu explicar para você como que ela fazia. Ela falava, nós tínhamos aquele piso de chão com aquela cor avermelhada, né? Que era o chamado vermelhão. Tinha dessa casa também, Silvio também já passou por essa? Muitos já passaram por essas casas, né? Que tinha aquele piso do chão vermelho, assim. E ela pedia assim, ó, vai lá, encera. Inclusive, ela falava assim, ó, eu vou passar a cera para você não gastar muito material, mas você que vai encerar. E ela falava assim, ó, depois que você fizer o serviço, que eu olhar no chão e eu não me enxergar no chão, eu faço você fazer tudo de novo. E aquilo para mim era como se fosse, né, a resposta que eu precisava. Eu tenho que fazer bem feito. Se eu não fazer bem feito, eu vou ter que fazer 2 vezes. E claro que ela fazia isso com a intenção de formar um homem, não para poder me humilhar, tá? Que é o que o pessoal fala hoje, né? Que porque fazer assim com a criança, fazer assim com o jovem, para virar homem, para virar mulher, para crescer e aprender a fazer as coisas certas.
E ela falava, se eu olhar para o chão e não me refletir a um espelho nesse chão, você vai fazer tudo de novo. Eu vou dizer para você, eu tive que algumas vezes fazer de novo, porque fiz mal feito. Então veja que quando nós conhecemos algo e sabemos algo, vamos ler de novo, porque atentemos para as coisas que já temos ouvido. Você já recebeu um alerta, você já tem conhecimento de tal. Então todas as vezes que minha mãe falava, vai encerar o chão, aquele chão ficava brilhando, porque eu atentei à voz da minha mãe e também sabia que se caso eu negligenciasse a vontade dela, eu acredito que o chicote estralava. Então é assim que funciona. Às vezes nós achamos que podemos fazer o que queremos e nada vai ter resultado. Não vai ter resultado as más obras ou as coisas que vamos fazendo relaxadamente. Por isso que nós temos que estar atento com o que nós já ouvimos, o que nós já conhecemos de Deus. Vamos pensar, por exemplo, na gama da família. Hoje eu quero tratar sobre isso. Pensando na família, quando o homem deixa a sua casa, unir-se à sua mulher, à sua esposa, que também deixará a casa de seu pai, e ambos, os dois, se tornam, como diz a palavra, dois em uma só carne. Então, quando ambos deixam suas famílias, que se reúnem formando a família deles, então, a partir dali, um vive para o outro, um cuida do outro. E se esse cuidado, antes mesmo de um casamento, antes mesmo de uma união, se você não tiver o cuidado de prestar atenção o que é ser casado, o que é ter um marido, o que é ter uma esposa, o que cuidado deve-se ter para manter um casamento, você pode negligenciar coisas que você já sabe, que você deveria respeitar, que você deveria amar, que você deveria cuidar desta pessoa, que você deveria ter respeito por essa pessoa, que você deveria ser uma pessoa que está ali de prontidão, à disposição da pessoa, seja o marido, seja a mulher. Nós temos que conhecer. Eu já sei disso, você já sabe disso, mas muitas pessoas fazem ao contrário. Eu digo para você, tenho nesses anos atendido pessoas que dizem, pastor, eu quero casar para ficar feliz. Não é o casamento que te faz feliz. Você tem que estar feliz com Cristo, você tem que estar bem consciente da sua vida com Cristo. Aí você casa. Aí vai unir duas pessoas felizes, a felicidade vai aumentar. Agora, a pessoa ela quer se unir a alguém por causa que ela está vivendo um sofrimento, uma tristeza, aí ela quer se unir para poder ver se muda alguma coisa. Não vai mudar, não. Nós temos que ter esse entendimento. Vamos aplicar isso aqui. Tenha diligência para aquilo que você já sabe. Então tá bom. Formou uma família, né? Marido, mulher. Aí começa a constituir uma família. Aí, né, primeira coisa que a pessoa faz, eu lembro da minha mãe me dizendo assim, quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Nós temos que lutar para ter o nosso cantinho, nossa terra, né, nossa casa ou apartamento, para você não ficar morando na casa da sogra, na casa do sogro, na casa do tio, da tia, pagando aluguel. Mas pastor, os tempos são difíceis, então não vamos negligenciar, vamos ter diligência, vamos ter cuidado. Pastor, mas eu ganho pouco, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Diligência. Deus, existem etapas da nossa vida que se nós pularmos elas, nós vamos sofrer a vida toda. Então, nós temos que ter um cuidado. Aí depois que a família está formada, aí vem os filhos, né? Formado, ou seja, está bem estruturada, aí vem os filhos. Nós não podemos negligenciar o fato de ser pai, o fato de ser mãe. Eu escuto desde criança, pai, mãe, não pode dar só comida. Diga-se de passagem, é algo muito bom, é muito bom poder sustentar os filhos, mas muitas pessoas somente sustentam os filhos, somente pagam as contas dos filhos, mas não são pai de verdade, não são mãe de verdade. E quando falo isso para você, me vem à consciência inúmeras pessoas que tratam a vida dos filhos como se fosse um qualquer. Por que você vê uma sociedade tão corrompida? Estou falando agora sobre sociedade, sobre coisas naturais agora. Por que você vê tanta corrupção? Porque eu até na segunda-feira passada, o pastor Odair pregava aqui na igreja de Pato Branco, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Os maiores líderes, eles nascem dentro de casa.
Aprendem dentro de casa. Aprendem com o pai, com a mãe, a serem obedientes, a serem pessoas justas, honestas, pessoas trabalhadoras, guerreiras. Claro que eu estou falando do âmbito natural da vida, mas as pessoas que têm dentro de casa um pai e uma mãe que serve a Deus, seus filhos também vão caminhar pelo mesmo caminho. Ah, pastor, mas eu criei meus filhos dentro da igreja. Entenda o que eu vou te falar. Com certeza as pregações, ensinamentos que da igreja você ouve são pregações boas, que fortalecem a fé. Mas e a tua prática? Você, quando ouve a palavra, você pratica o que você ouve, você é negligente? Ou você é aquela pessoa que não tem cuidado com a palavra? Eu digo para você, há algumas pessoas que ela está, sabe, há uma onda, né, de coisas que estão tentando mexer com a mente do ser humano. Por exemplo, hoje você vê o maior número que já existiu nesse mundo de pessoas depressivas, de pessoas com ansiedade, pessoas que não dormem à noite, pessoas que não têm paz para dormir, a pessoa não consegue nem no momento que ela está sobre a cama dela de descanso, ela consegue ter paz. Porque a mente está cheia de coisa, a pessoa está cheia daquilo que não deveria estar. Está cheia de perturbações na alma, da qual não deveriam estar passando por isso, mas estão aprisionados às coisas desse mundo. Não têm o cuidado de aplicar a palavra. Ai, pastor, mas cresceu dentro da igreja, como é que pode estar desse jeito? Vamos pensar o seguinte, o que é mais importante? São as palavras ou o nosso exemplo? Você pode ter sido um bom pai, uma boa mãe, ao que diz respeito ao cuidado das coisas, mas ter falto em muitas coisas. Sabe aquele caso? Chega alguém na porta de casa, bate palma, você fala assim, fala que eu não tô. Diga que eu não tô em casa. Você acha que isso é uma coisa certa de fazer? Ah, fulano de tal perguntou de mim, fala que eu não fala que eu tô viajando. Coisas pequenas, parece uma besteira, né? Mas é o que vai aguçando a pessoa, vai se corrompendo com essas práticas. A pessoa escuta, ai, vamos para a igreja, vamos orar. A pessoa sai brigando de casa, briga com a mulher, briga com o cachorro, chuta o papagaio, chuta o gato. A pessoa vive com raiva, com ódio. Você entra dentro do carro, você sai de casa brigando para ir para a igreja. Ai, pastor, pelo menos eu vou. Que bom que você está indo, mas e a prática, e a conduta da alma, e o coração, como é que fica? E a negligência? Ah, meu filho, ele é querido, nossa, pastor, ele quase não fala. Eu não estou falando da questão de personalidade, não. Mas muitas vezes é a forma que você conduz as coisas. Tem famílias cristãs, estou falando de famílias de pessoas que são de Jesus, pessoas que são cristãos, estão na igreja, estão buscando a Deus, estão aprendendo, oram, leem, jejuam, mas negligenciam dentro de casa uma conversa. Já parou para conversar com o seu filho? Ontem à noite traz a memória, minha esposa, ela está ensinando na igreja sobre as parábolas de Jesus para as crianças. E minha esposa aleatoriamente chegou no sofá junto comigo e também com meus filhos e perguntou, Isaac, conta para a mãe como que é aquela história da parábola do joio e do trigo. Conta para mim aquela história dos 10 a parábola dos talentos. Conta para a mãe aquela história. E eu fui ouvindo ele falando, ele respondendo, não, é porque um tinha 5, outro tinha 2, outro tinha 1. Ele contando a parábola do bom samaritano. A gente tem que ser bom samaritano. E você vê aquela aplicação dentro de casa, aquela conversa. Tem que conversar com sua família. Você tem que ter um tempo para abraçar sua esposa. Você tem que ter um tempo para abraçar seu marido, para ficar junto dele. Não é só cobrar, não. Porque você não faz nada, não sei o quê. Talvez ele não vai melhorar por causa do jeito que a senhora trata ele. As pessoas mudam. Então pensem, e vou dizer com todas as letras, vou dizer para a senhora, ele vai embora, ele vai deixar a senhora, porque ele não aguenta mais a senhora. A vida não... Ah, pastor, mas o senhor não conhece a pessoa que eu casei. Se você é tão mal assim, você deveria ter pensado nisso antes. Agora está na hora de você lutar, ser a diferença. Vai para a igreja, chega em casa, a pessoa chega xingando, batendo. Eu vou para a igreja e você não vai. Puxa vida,
Não era para ser diferente? Não era para a senhora se tornar uma mulher mansa? Uma mulher de coração amoroso? Um coração realmente, como a palavra diz, de uma auxiliadora? De uma mulher que, assim como lá em Provérbios, a Bíblia fala que quando o marido está à praça com os amigos, conversando com os amigos, ou está nas atividades diárias que ele tem, quando este homem ali está, ele é bem visto até pelos trajes que ele está vestindo, porque a esposa cuida muito bem. O homem bem cuidado, o homem trabalha feliz, ainda que com lutas, trabalha feliz. Ou vice-versa, tá, meu amigo? Você fala que sustentando a casa tá bom, eu dou tudo que ela quer, tá certo. Isso é negligência, negar o amor, negar o cuidado, o apreço. Você tá coisas que você sabe que tem que ser feita. Jesus, olha o que está escrito aqui, ó. Atente com diligência para as coisas que já temos ouvido. Você já sabe que deve ter esse cuidado com a sua família, você já sabe que tem que ter esse cuidado com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, mas não está fazendo. Aí ele fala, para que em tempo algum nos desviemos delas. Desviamos do quê? Das palavras de Deus. A Bíblia fala que a esposa ela deve ganhar a casa, ela deve pleitear, lutar espiritualmente sem palavras. Sem querer bater de frente, sem querer impor alguma coisa, sem querer obrigar as pessoas a serem boas, serem de bem, serem de Deus, serem de igreja. Não, é sem palavras, é o cuidado, é o amor que ali é aplicado. E a mesma coisa o marido, a Bíblia fala que o homem, ele deve ser como Cristo foi para a igreja. O homem, o marido deve fazer assim como Cristo fez para a igreja. O homem tem que estar disposto a dar a vida em favor da sua esposa, para que ela seja cuidada. Não pense que somente, pastor, mas eu não penso desse jeito. Você não precisa pensar desse jeito, você tem que entender o que a palavra diz. Aqui, vamos entender o contexto agora desse versículo. O versículo 2 fala, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quer dizer, aqueles que se perderam, os anjos que foram precipitados no inferno, eles sabiam do amor de Deus, eles conheciam a Deus. E ele está dizendo muito claro assim, nós temos que entender, a palavra permaneceu firme. Aí diz, como escaparemos nós se não atentarmos a tão grande salvação? Que salvação? Aqui ele vai falar que o homem foi feito um pouco menor que os anjos. O Senhor Jesus manifestou-se como homem nesta terra. Como eu e você, de carne e de osso. Para quê? Qual que é a intenção? Para que nós atentássemos para a nossa salvação. Para que nós entendêssemos, a salvação está alocada a muitas práticas, a muitas condutas. Você vai ter que colocar a sua vida diante de Deus. Você vai ter que lutar para ser um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe. Pessoas que não só fazem o que agradam outras pessoas, mas pessoas que cuidam, aplicar o que a palavra diz. O que você sabe de Deus já você está aplicando? Pastor, eu não estou. Então, talvez seja por esse motivo que você está vivendo uma vida de negligente. Só que, pastor, eu faço da minha vida o que eu quiser. Deixa eu te mostrar algo aqui. Tiago 4, o versículo que eu vou ler é o 17. Tiago 4, versículo 17. Queria eu poder ler mais aqui em Tiago, mas eu não vou ter tempo, eu tenho mais coisa para falar. Tiago 4, 17 fala assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem, que sabe fazer a coisa certa e não faz, está cometendo pecado. Então, se eu sei como ser um bom pai e não o pratico como a palavra diz, então estou pecando. Eu até estava na segunda-feira, não sei se o meu amigo pastor Silvio me acompanha agora, ele comentou algo bem sério e é uma coisa que às vezes as pessoas acabam agindo de maneira errada. Por exemplo, pastor, meus filhos esqueceram de mim, não deixaram nada para mim. A Bíblia fala ao contrário, que é os pais que deixam providência para os filhos, que deixam a herança para os filhos. Nós temos que ter um cuidado para não querer inverter as coisas. Por isso ele fala, se você sabe fazer o bem
e não está fazendo, você está cometendo pecado. Você está vivendo um pecado. Que pecado é o que afasta o ser humano de Deus. O pecado é o que te afasta de Jesus, é o que te afasta você do Senhor, que afasta você da vontade plena de Deus. Então, o pecado é aquilo que você errou o alvo. Você está errando o alvo como marido, errando o alvo como o pai, como o trabalhador, como o funcionário, como um dono de uma empresa, como uma pessoa que poderia agir com justiça, que poderia abençoar o funcionário, poderia fazer algo melhor, mas aquela pessoa que pouco se importa. Ah, se tu não quer, eu coloco outro. Sabe aquelas pessoas que elas não veem o valor, que poderiam honrar outras pessoas, mas não as honram? Então, veja que quem sabe fazer a coisa certa e não faz, está pecando. Então, nós temos que tomar um cuidado para a gente não cair. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu não iria falar disso hoje, mas eu vou comentar com vocês. Vamos conosco lá em Juízes. Juízes capítulo 16. Você conhece bem a história de Sansão. Sansão era um homem libertador que Deus levantou. Juízes 16 eu vou ler, tá? Só põe só o 16, o versículo já coloco aqui. Vou colocar a partir do versículo 7. Isso, a partir do versículo 7. Quando nós estamos olhando para esse texto e meditando sobre ele, nós vemos o quão importante é você dar valor à palavra. Porque tem coisas que parece a vida da gente fica monótona. Parece que a vida não vai, sabe? Parece que as coisas não funcionam. Ah, pastor, a minha vida está muito, sabe, parada demais. Aí a pessoa quer brincar com fogo. Ela quer fazer qualquer outra coisa. E o caso de Sansão é um caso estranho, porque, quando eu digo estranho, porque ele tinha força que nenhum homem tinha. A força era Deus que estava com ele. Uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Este homem, um dia recebeu a direção dos seus pais quando criança. Ó, filho, você é um nazireu. Nazireu era os nascidos de Deus. Deus que fez que ele nascesse. Sua mãe não poderia ter filhos, mas Deus abençoou o ventre da esposa de Manoá, pai de Sansão, e ela gerou Sansão. E ele disse, olha, este será um libertador. Então, ele tinha essa missão. A missão dele era ser um libertador do povo de Israel. Ele era um juiz. Então, ele tinha que trabalhar em prol do povo. Ele tinha que fazer a coisa certa. Pense, por exemplo, se todas as pessoas, em todas as escalas e demandas da sociedade, elas fizessem aquilo que elas tinham que fazer de maneira justa e honesta, como seria nosso país, né? O pessoal que fala, seria uma Suíça. O Brasil seria um país maravilhoso para se morar se tudo fosse feito, né? Em todas as escalas políticas, filosóficas, em todos os sentidos. Se a gente colocasse, as pessoas fossem todas honestas, fizessem tudo de acordo como deve, né? Os poderes trabalhassem de acordo. Não estou nem aqui entrando nessas demandas não, mas para ficar claro, o juiz Sansão, ele nasceu cheio do poder de Deus, ele fazia a obra de Deus, mas haviam coisas que Deus falou, não faça tal coisa que isso vai te fazer sofrer. Ele disse, olha, você não pode beber bebida forte, você não pode beber nenhum tipo de bebida alcoólica, você não pode cortar o seu cabelo, que era a lei do nazireado da época. Não corte o teu cabelo, não se deite, não se una a mulheres que não têm a mesma fé nossa que os israelitas, que creem no único Deus. Haviam coisas que eram proibidas. Ele não podia tocar em coisa imunda, ele não podia tocar em corpo morto. Então, o que está acontecendo ali, né? Então, veja o que acontece. Ele tinha direções. Quer dizer, ele já sabia, ele tinha conhecimento disso. Nós erramos quando, por exemplo, erramos sem querer, como as pessoas falam, né? Eu acho que todo pai já escutou o filho. Sem querer, pai. Tem coisa que é sem querer que você acaba fazendo porque não conhece. Mas quando você conhece e faz, você fez querendo, você fez porque ele queria fazer. Então, o Sansão, ele é um libertador, faz grandes obras. Só que chega um dia que ele está por cima da carne seca, é assim que o pessoal fala, né? Tá tudo bem, todos temem o Sansão. Todos sabem que não tem como bater de frente com o Sansão, porque o Sansão era aquele guerreiro, tipo herói da Marvel, né? Não tinha como ganhar dele.
Era uma força extraordinária sobre ele. O homem matava leão, ele rasgava leão no meio. O homem tinha uma força jamais vista sobre a terra. Somente este homem, porque Deus fez que ele tinha isso, tivesse essa força. Agora, depois de tantas vitórias, de colocar medo em todo o território para que ninguém mais se levantasse, como diz lá na minha cidade, para que ninguém tirasse farinha com o Sansão, e agora vem essa mulher chamada Dalila, e vem até o Sansão, ilude ele vai caindo nessas lábias, ele vai caindo nessa coisa, e ela pergunta para ele: como que eu faço para tirar essa tua tão grande força? Eu acredito de verdade que toda pessoa, quando está caindo num buraco, ela vê os sinais. O que são sinais? Tem coisas que você está vendo, como diz um dito, né? Você está vendo a vaca ir para o brejo. Você está vendo a coisa piorar e você não vai fazer nada. Você está lá com a vaquinha, está indo sempre para o lugar que ela vai fugir. Você tem que fazer uma cerca. Ah, mas eu fiz a cerca. Então você vai ter que aumentar a cerca, vai ter que colocar uma coisa para que ela não passe por ali. Tem que colocar um choque, talvez, ali que seja, mas você vai ter que fazer alguma coisa. Vai perder a vaquinha leiteira? Vai perder as ovelhinhas? Vai perder o que Deus te deu? Então, o Sansão, ele começa a brincar com fogo, ele começa a negligenciar as coisas de Deus. Perceba que algumas pessoas, e digo para você, pessoas frequentadoras, pessoas que vão para a igreja, primeiro obstáculo que ela tem, primeira coisa que ela negligencia é ir para a igreja. Ela para de ir para a igreja, ela para de orar, ela para de ler a Bíblia, ela para de encontrar forças nas coisas de Deus, e aí o diabo, mais do que astuto, ele vai preparar a cilada exatamente como ele quer fazer que a pessoa esteja. Porque ele vai preparar uma situação para você começar a ficar contra a igreja, contra o pastor, contra a pregação, contra Jesus. E assim vai acontecer o quê? Versículo de número 7, disse Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estiveram secos, então me enfraquecia e seria como qualquer outro homem. Então veja que ele vem e começa a mentir, começa a inventar coisas. Não, é só me amarrar com 7 caibros aí, fortes aí, novos, que isso aí faz parar a minha força. Aí a Dalila vai, articula, amarra ele, prende ele, e ele chega um momento que vem os soldados dos filisteus e ele vai, estoura aquelas vigas e faz todos mais uma vez fugirem dele, porque ele estava na força de Deus. Veja que muitas vezes a nossa queda não acontece do dia para a noite. A nossa queda, ela não vai acontecer do dia para a noite. Lembra da palavra? Atentamos com diligência as coisas que você já ouviu. Atente-se ao que você já sabe. Por quê? Porque ele está agora diante de uma situação que ele percebeu que ele foi traído, foi enganado, trapaceado. Só que ele faz o quê? Ele está tão distante de Deus, já não está na presença de Deus mais, não obedece mais os pais, não está num caminho santo, está deitado com uma prostituta. Essa mulher conseguiu enredar o coração dele de tal maneira que ele não percebeu a maldade que essa mulher estava tendo com ele. Aí o versículo, eu não vou pegar todos os versículos porque é bastante versículo, a gente tem pouco tempo. Mas aí ele fala: se vocês pegarem uma corda nova, amarrarem nos meus braços, eu perco a minha força. E vai brincando até uma hora que a Dalila fala: olha, você está brincando comigo, fala a verdade, como que faz para tirar suas forças? Aí ele fala: olha, se tirarem as minhas tranças e cortarem, porque ele se entristeceu. Se cortarem as tranças que está no meu cabelo, aí então eu vou perder minhas forças. E é a hora então que acontece o quê? E disse ela, versículo 20 agora: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então veja que o Senhor se retirou dele por causa da desobediência. Ele continuou sendo Sansão. Eu acredito que ele era um homem musculoso,
Eu acredito que ele era um homem muito forte, né, fisicamente, visivelmente, mas ele tentou mais uma vez fazer o que ele sempre fez, vencer os inimigos. Só que desta vez, quando ele se levantou, ele disse, não, vou vencer mais uma vez. Ele começou a entender que a força que tinha sobre ele era dele mesmo, era natural dele. Ele achava que tudo era ele que podia fazer. Cuidado com a sua negligência. Cuidado com a sua falta. Você está deixando de ouvir a pregação. Você está deixando de ouvir a palavra. Você não está meditando mais. E quando medita, não fica no coração. Você não pratica aquilo que você está ouvindo de Deus. Você está passando uma fase da tua vida que, olha, vou dizer para você, mais um pouquinho você se torna um desviado existencial. E vou dizer para você, a coisa só vai piorando. Por quê? Versículo de número 21, então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram seus olhos e fizeram descer a Gaza. A primeira coisa que o diabo quer fazer com você é te cegar. Porque se ele cegar você, e uma coisa que fique claro, eles não só furaram os olhos, eles arrancaram os olhos de Sansão. É isso que o diabo faz com uma pessoa negligente. Uma pessoa negligente, Satanás rouba de você tua visão, rouba de você a fé. Ah, eu não vou ficar ouvindo pastor, não. Ah, eu sou a igreja, não preciso ir para a igreja. Ah, eu não vou ficar sofrendo. Quem tem que ser feliz sou eu. Já que esse homem não me dá valor, eu vou largar dele. Ah, não vou lutar por família coisa nenhuma. O diabo arrancou os seus olhos. Ele arrancou a sua visão. Ah, se tá bom assim, tá bom. Se não tá, também não tá. Tô nem aí. Ah, quer ir embora que vá. A pessoa perdeu a direção de Deus. Ela perdeu a simplicidade. Ela perdeu o que unia ela a Deus. Arrancaram os olhos de Sansão. E depois que arrancaram os olhos de Sansão, colocaram ele, sabe, na moinha, onde moe o trigo, moe ali o milho, colocaram ele ali, tiraram o boi que ficava ali naquela roda, e ali está o Sansão fazendo força igual um animal de carga. Está ele cego, destruído, zombado. E outra coisa, enquanto Sansão está sendo humilhado, os inimigos filisteus no templo de Dagon estão fazendo festa porque derrubaram um crente, derrubaram um homem de Deus. O inferno fica em festa quando você negligencia, quando você quer bater boca com a tua esposa, que você quer brigar com teu marido, que você quer xingar todo mundo, que você quer se levantar contra tudo e contra todos. Cuidado com suas negligências. Cuidado com suas negligências. Você talvez não perceba que tua esposa está nos cantos, sempre quieta, e ela está precisando somente de um simples abraço, um momento de afeto. Talvez você não está percebendo isso. Seus filhos, eles não falam com você mais, eles só ficam dentro do quarto e você não faz nada. Você não faz nada. Ah, mas ele não quer. Quem disse que tem que querer? Você não é pai, você não é mãe. Tem que estar junto, não é por força nem violência, mas se posicionar. Não, eu vou ficar com a minha filha aqui, vou conversar com ela. Vamos lá. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer um passeio em família. Vamos tomar um sorvetinho na praça com a família. Deixar o celular no bolso, o celular em casa, para não tirar a atenção daquele momento de família. Está negligenciando coisas que você sabe. Jesus, lá em Hebreus capítulo 2, o escritor de Hebreus diz, olha, disse assim, não seja negligente, seja um homem diligente, seja uma mulher diligente, atenta para aquilo que você já conhece. Você está vendo que o histórico é natural, você olhando para o histórico da vida você vai ver. Pessoas depressivas, angustiosas, cheias de ansiedade. Pessoas tímidas, pessoas que não sabem fazer uma entrevista de emprego, pessoas que não conseguem se portar na sociedade, que não conversam com ninguém. Quando encontrar outra pessoa que tem a mesma ideia e pensamento que ela, vai se unir com essa pessoa. Vai começar a olhar com um olhar para o homem, a filha vai olhar para o homem,
pai, a face de pai dentro de casa, vai falar, eu não quero ter um homem na minha vida para ser igual ao meu pai. Aí começa a pensar coisas que não deve, começa a querer fazer coisas que não pode, ou vice-versa. Por quê? Pela negligência. A negligência de do conhecimento das coisas de Deus que você já tem e não pratica, vai trazer um grande problema para você. Ah, pastor, a gente está sofrendo. Vamos fazer o seguinte, vamos para a palavra. Vamos conhecer o que Deus quer sobre casamento, o que Deus quer sobre meus filhos, o que eu tenho que aprender como ser honesto, como ser justo, como ser uma pessoa digna, correta, que faz aquilo que agrada a Deus, que não quer passar perto de ninguém, que não quer ser melhor que ninguém, que não fala mal de ninguém. Como que eu faço para ter uma vida santa e casta na palavra de Deus? Você só vai conseguir entender isso se você não for negligente e buscar a Deus de verdade. Busque a Deus. Se você puder, esta mensagem ela vai ficar salva. Você pode comentar, você pode compartilhar. E eu creio que ela vai ajudar você. Vou orar agora. Se você puder, você pode fazer que mais pessoas saibam e ouçam essa palavra, para que você não seja negligente a ponto de não transmitir aquilo que Deus falou hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pegue o seu copo com água. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu venho apresentar ao Senhor a vida de todas as pessoas que acompanham essa programação. São milhares de pessoas, ó Deus, pela televisão, pessoas que acompanham ao vivo nas redes sociais, outras pessoas que vão acompanhar, meu Deus, durante o dia. São muitas pessoas que acompanham durante o dia. São pessoas que vão acompanhar a mensagem, ela recortada juntamente com a oração. Jesus, muitas pessoas podem ser alcançadas. Nós aqui não estamos negligenciando as nossas espadas do sangue. Diz a palavra de Jeremias 48:10. Maldito é o que faz a obra negligentemente, o que faz a obra fraudulentamente, com engano, com máscara. Jesus, não permita isso, que sejamos exemplo. Eu peço a Ti, meu Deus, pensando em minha vida, que eu possa ser um exemplo do Teu amor. Jesus, que essa mãe, que este pai, que este filho seja um exemplo do Teu amor dentro da casa deles, no ambiente de trabalho. Jesus, coloca, meu Deus, sobre esta pessoa esse temor depois desta palavra. E eu oro também por quem está doente, por quem está sofrendo, por pessoas que estão acamadas, como eu ouvi da irmã Helenice, a sua mãe, que está com metástase no cérebro. Jesus, entra com tua ação, entra com tua autoridade. Entra, Jesus, sobre a vida do seu Antônio, que teve uma queda séria, machucou, teve que ficar internado. Jesus, oramos, ó Deus, para que essa pessoa seja curada, que essa diabetes caia por terra, em nome de Jesus. Meu Deus, ajude a esposa, como a irmã Dionete, meu Deus, pedir orações. Jesus, a cuidar da família, a manter a fé de pé. Jesus, fortalece. Coloque nestas águas a tua unção para curar, para libertar, para operar maravilhas. Coloque a tua unção nessas águas, ó Deus, para aquela pessoa que tem um problema no joelho, ela não pode sequer caminhar direito, ela sofre dia e noite de dores. Essa pessoa grita de dores no joelho, coloca a tua mão agora, Pai, até essa pessoa que vai passar por um procedimento cirúrgico, ou passou por um procedimento cirúrgico e ela está sofrendo, está tendo uma sequela. Passa com tua mão agora, Pai, para essa pessoa voltar a ter as atividades normais, para essa pessoa ser curada completamente. Jesus, da pessoa que teve um infarto e os médicos estão preocupados, que parece até que essa pessoa está, a cada dia que passa, piorando. Em nome de Jesus, Pai, coloque nestas águas a tua unção sobre esta pessoa que tem um fungo na garganta, essa pessoa que tem uma gastrite, problema de hemorroidas. Jesus, são tantas situações, mas eu sei que o Senhor é poderoso para reverter essa situação. Por isso eu oro e eu determino que todo o mal, todos os demônios, todas as enfermidades saiam, batam em retirada, vá embora e não volte mais, em nome de Jesus. Pai, com a unção do Senhor sobre estas águas, que todos aqueles que delas beberem com fé sejam livres de suas mazelas, sejam curados e possam a partir de hoje servir ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e beba desta água com fé, em nome de Jesus.